Olá pessoal, vamos então agora para mais uma aula de polinômios seguindo a sequência. Sabendo que uma das raízes da equação tal é o número 2, determinar as outras raízes complexas dessa equação. Gente, olha só, a gente aprendeu que um número complexo, um polinômio, ele pode ser feito dessa seguinte forma, né? X vezes x', x menos x' vezes x menos x duas linhas, vezes x menos x três linhas, e por aí vai. Se tivesse qual for o grau do polinômio, cada um desses é um grau, né? Então, 1, 2, 3. Isso aqui seria um polinômio de terceiro grau, como é esse aqui. E tudo isso aqui igual a zero para achar as raízes. Esse aqui é o coeficiente dominante, e a gente vai ter aqui as raízes. O esquema é o seguinte, quando ele fala que o 2 é uma das raízes, então aqui seria x menos 2. Como a gente aprendeu no fim da na última aula, nós vamos dividir esse polinômio do terceiro grau por esse aqui, e aí o resultado que der vai ser o polinômio abaixo. Eu vou fazer e depois eu explico no final das contas. Então, o esquema é sempre o seguinte, quando o exercício te der um polinômio e já te der uma das raízes, você vai abaixar o grau dele. Então, ele é um polinômio do terceiro grau, nós vamos baixar ele para um polinômio do segundo grau, porque você tem uma raiz. Porque eu não sei resolver essa equação do terceiro grau assim como você. A gente tem que ter uma raiz. Para cada uma acima do segundo grau, a gente tem que ter uma raiz. Então, se é um polinômio do terceiro grau, ele tem que me dar uma raiz. Se é um polinômio do quarto grau, ele tem que me dar duas raízes. Se é um polinômio do quinto grau, ele tem que me dar três raízes. Para cada uma acima do segundo grau, ele tem que me dar uma raiz. Então, o exercício me deu a raiz 2. Você já coloca ela aqui, ó. Porque se você pegasse aqui o x menos 2 e igualasse a zero, o x ia dar igual a 2, que é o cara que você vai colocar aqui no dispositivo de Bruch-Ruffin. Então, aqui você vai colocar os coeficientes. Do x3 é 1, do x2 é menos 3, do x é menos 10 e o sem x é 24. Então, tá aqui. Esses são os elementos, beleza? Então, olha só, gente, eu vou fazer aqui a divisão, né? Pelo método de Bruch-Ruffin, primeiro desce, depois 2 vezes 1, 2, menos 3 dá menos 1, menos 1 vezes o 2 aqui dá menos 2, mais o 10 dá menos 12, o menos 12 vezes 2 dá menos 24, soma com 24 dá resto zero. Quando você fizer isso, um indicativo de que você acertou a divisão é que o resto tem que dar zero. O resto aqui deu zero. Tem que ser zero. Quando você estiver fazendo esse tipo de exercício, você tem um polinômio e o exercício já te dá uma das raízes, ou duas raízes, ou três raízes. O polinômio tem que dar resto zero. Então isso aqui ficou x2 era x3, vai passar a ser x2, 1x2, né? O coeficiente do x2 ficou 1. O outro ficou menos 1, então é menos 1x, então menos x. E o outro coeficiente, menos 12, igual a zero. Então você achou aqui o polinômio do segundo grau. O que está querendo dizer? Quer dizer que esse polinômio x3 menos x3 menos 3x2 menos 10x mais 24, ele é igual a... Deixa eu colocar mais para cá, que senão não vai dar espaço. Vou colocar aqui. O x3 menos 3x2 menos 10x mais 24 igual a zero é a mesma coisa que a gente dividiu por x menos 2, né? Porque uma das raízes é 2, então ele seria a mesma coisa que x menos 2 vezes esse aqui, ó. x2 menos x menos 12 igual a zero. Então, esse polinômio é a mesma coisa que assim fatorado. Então, eu já tenho aqui que uma das raízes seria a raiz disso aqui, né? X menos 2 igual a zero. Uma das raízes seria x igual a 2. A outra raiz vai ser a raiz de x2 menos x menos 12 igual a zero. Então, é sempre esse o esquema. Você faz a divisão por uma das raízes e o resultado você vai fazer aqui o delta. O delta aqui vai dar 49, né? 1 ao quadrado 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 12 dá 48, fica 49. Então, fica 1 mais ou menos 7 dividido por 2. Uma das raízes vai ser, aqui fica 8 por 2, fica 4, menos 6 por 2 dá menos 3. As raízes seriam 4 e menos 3, beleza? Então, esse é o esquema, tá? Sempre que tiver uma raiz, for um polinômio acima do segundo grau, ele tem que te dar... Cada grau acima, ele vai te dando uma raiz. É sempre esse o esquema. Faz a divisão, vai fazendo a divisão. Quer ver? Sabendo que 2 e 3 são as raízes, tá vendo? Ó, esse polinômio é do quarto grau. Se ele é do quarto grau, o exercício tem que te dar, ó, quarto. O segundo grau você sabe fazer. Então, ele te dá duas raízes a mais. Que aí você vai conseguir fazer
diminuir ele para terceiro e depois para o segundo, uma por vez. Qual primeira de tanto faz? Então eu vou pegar esse cara do quarto grau, vou dividir ele pela primeira raiz, a primeira raiz é 2. Então eu vou fazer esse cara virar esse polinômio aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 3 vezes um polinômio do segundo grau que a gente vai achar aqui agora. Mas primeiro eu vou reduzindo ele aqui, ó, x4, né? Então aqui fica 1, coeficiente 1, menos 5, 7, menos 5 e 6. A divisão tem que dar zero, tem que ser uma divisão exata, tá? Então, se você fez e não deu zero nesse exercício, que você está calculando as raízes, é nesse aqui. Não é sempre que a divisão tem que dar zero, não, viu, gente? A gente fez um monte de exercício que a divisão não deu o resto zero. Nesse aqui tem que dar. Então, desce 1. 1 vezes 2, 2. Menos 5 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Mais 7 dá 1. 1 vezes 2, 2. Menos 5 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, que mais 6 dá 0. Opa, resto deu 0. Então, esse polinômio do quarto grau virou um polinômio x3 do terceiro grau, 3x2, os coeficientes estão aqui, né? Mais x menos 3. Eu faço novamente a divisão, porque ainda é um polinômio acima de segundo grau. Agora eu vou fazer a divisão com a outra raiz. 3 aqui e pego o resultado. 1 menos 3, 1 menos 3. O primeiro desce, 1 vezes 3, 3, menos 3, 0. 0 vezes 3, 0, vezes 1. 0 vezes 3, 0, mais 1, 1. 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3, menos 3, 0. Opa, resto, 0. Então, beleza. Então, esse aqui ficou, é um polinômio, era do terceiro grau. Dividiu, vai ficar um polinômio do segundo grau. Ficou x2 mais 0x mais 1 igual a 0. Então, o x2 é igual a menos 1 e de não tem jeito. Ficou raiz de menos 1. Bom, você já sabe que raiz de menos 1 é i. Então, fica x igual a mais i, vai ser o x', e o x duas linhas vai ser menos i. Essas são as minhas duas respostas, tá? Beleza? Tranquilo? É sempre isso. Cada raiz que você tem, você divide e pega só o quociente e o resto tem que dar zero, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Decompor o polinômio em um produto de constantes do primeiro grau. Então, isso aqui é do segundo grau. Isso aqui é um polinômio do segundo grau. Então, se a gente fizer as raízes dele, a gente sabe que ele vai ser a x menos x', x menos x duas linhas. Esse é o polinômio. O polinômio ele é sempre decomposto dessa forma, né? Então, quando a gente faz as raízes. Então, eu vou fazer as raízes dele aqui, ó. O delta aqui, 49, menos 4 vezes o A vezes o C. O 49, isso aqui dá 2 vezes 15, dá 30, dá menos 30. Vezes o 4 dá mais 120. Então, o delta deu 169, beleza? Então, aqui, ó, as raízes vão ficar 7, menos 7, que é o B, mais ou menos raiz de 169 sobre 2A, 2 vezes 2, 4. Então, é menos 7 mais 13 sobre 4 e menos 7 menos 13 sobre 4. Então, olha só. Bom, continuando então, gente, aqui Então, olha só, pessoal, Então, aqui vai ficar menos 7 mais 13 dá 6 sobre 4, que dá 3 sobre 2. E aqui vai ficar menos 20 sobre 4, vai dar menos 5, né? Então, isso aqui seria A. Quem é o A? É o coeficiente dominante, é o coeficiente do cara de maior grau, que é o x2. Então, o A é 2, vezes x menos x', 3 sobre 2, x menos x duas linhas. Quem é o x duas linhas? Menos 5. Então, é menos 5, vai ficar mais 5. Tá vendo? Então, esse polinômio, ele nada mais é do que isso aqui. Olha só, se você fizer aqui o chuveirinho, ó, o 2 multiplicar aqui, ó, vai ficar 2x menos 3, que multiplica x mais 5, igual a 0. Fazendo aqui vai ficar 2x2, o x fazendo chuveirinho de novo aqui, 2x2 mais 10x menos 3x menos 15 igual a 0. Então, isso aqui ficou 2x2 mais 7x menos 15 igual a 0. Então, realmente, isso aqui fatorado vira isso aqui, que era o que a gente tinha falado no início. Então, é sempre esse o esquema.
se você tiver um polinômio do segundo grau, para você fatorar ele, lembrar que tem o cara do coeficiente dominante. É x menos x', x menos x duas linhas, e tem o coeficiente dominante aqui. Isso é importante demais. Uma das raízes do polinômio tal é o número 1. Fatorar esse polinômio como produto de primeiro grau. Vamos lá, você já aprendeu. Se ele é do terceiro grau, já te deu uma das raízes, você faz ele virar aqui um do segundo. Então é 4x3, então é 4, menos 11, 5 e 2. Então o primeiro desce, teorema de dispositivo de Brillo-Ruffini. 4 vezes 1, 4, menos 11, isso aqui dá 7, dá menos 7. Menos 7 vezes 1 dá menos 7, mais 5 dá menos 2, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais o 2 dá 0. Opa, resto 0. Então eu acertei a divisão, provavelmente, né? A não sei que você tenha cometido algum erro que compensou o seu erro e ficou duas coisas erradas, né? Mas em geral costuma ficar certo. Então aqui agora, esse polinômio do terceiro grau virou um polinômio do segundo grau, 4x2 menos 7x menos 2 igual a 0. Então esse polinômio aqui, ele é x menos uma das raízes que ele tem, vezes o coeficiente dominante, vezes o polinômio aqui do segundo, vezes, na verdade ele é x menos x', x menos x duas linhas, e vezes o coeficiente dominante aqui ainda, igual a 0. Então agora eu vou fatorar esse cara aqui, igual a gente aprendeu no exercício anterior. Então eu vou fazer as raízes aqui, o delta aqui 49, menos 4 vezes menos 2 dá 32. Vai ficar mais 32. Então, delta deu 81. Então, vai ficar 7 mais ou menos raiz de 81 sobre 4 vezes 2, 2a, né? Que vai ficar 8. Gente, aqui nesse momento eu já estou resolvendo as equações do segundo grau rapidinho, né? Porque aqui vocês já fizeram, quem não fez, faz lá as aulas de equação do segundo grau. Então, 7 mais 9 dá 16, dividido por 8 dá 2. 7 menos 9 dá menos 2, dividido por 8 dá menos 1/4. Beleza, e aí? E aí o seguinte, olha, esse polinômio aqui do segundo grau, ele virou o polinômio, o coeficiente dominante é 4, x menos uma das raízes, x menos 2, x menos a outra das raízes, a outra raiz é x, a outra raiz é menos 1/4, que vai ficar, como é menos uma das raízes, a gente coloca sempre com o sinal trocado aqui a raiz. Então esse cara do segundo grau ficou aqui, inclusive isso aqui já é o coeficiente dominante, que é o a aqui, que vai ficar aqui. Então ficou 4, x menos 1, aí eu vou colocar aqui só as raízes. X menos uma das raízes foi 2, então vai ficar x menos 2. X menos a outra raiz é menos 1/4, vai ficar x mais 1/4, tudo isso igual a 0. Tá? Isso aqui a gente fatoraria dessa forma aqui, para achar as raízes dele, deixar ele dessa forma. Então esse polinômio aqui é a mesma coisa que isso aqui. Vamos, ao invés de igual a 0, vamos colocar aqui o polinômio px. Né? A gente iguala a 0 para achar as raízes. Beleza, gente? Tranquilo aqui? Bom, qualquer dúvida, manda lá depois, hein? Decompor o polinômio, agora é um do quarto grau, como produto de uma constante por polinômios do primeiro grau, sabendo que duas raízes desse polinômio são 2i e menos 2i. Olha só esse negócio, hein? Na verdade, alguns exercícios de prova nem falam da outra raiz. Eles te dão só essa aqui. Você, por obrigação, você está vendo que os coeficientes são reais. Consequência disso, as raízes complexas vêm em pares conjugados. Então, se eu tenho o 2i, eu tenho o menos 2i, tá? Então, esse polinômio ele é do quarto grau, ele poderia ser feito x menos x', vezes x menos x duas linhas, vezes x menos x três linhas, vezes x menos x quatro linhas, né? Esse polinômio poderia ser representado dessa forma. O a é o coeficiente dominante, que no caso aqui é o coeficiente do x4, que é 1. Então, o a aqui já é 1. Então, eu tenho x menos x'. Agora, esse aqui, quando as raízes são complexas, o dispositivo de Brillo-Ruffini você pode até fazer, pode tentar aí.
mas eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. E eu vou te ensinar uma dica diferente para você, talvez, usar. Caso você não ache que o dispositivo de Brilufine dá muito trabalho de usar quando as raízes são complexas. Então, olha só. Uma das raízes é 2i, então fica menos 2i. E a outra das raízes é menos 2i. Então vai ficar x menos menos 2i, vai ficar x mais 2i. X menos x 3 linhas. E x menos x 4 linhas. Vai ser o polinômio px. Aí o seguinte, aí que vem a dica. Faz a multiplicação dos dois complexos. Dos dois caras que tem os complexos. Então esse aqui vai ficar x menos 2i vezes x mais 2i. Você pode fazer o chuveirinho. Mas eu, por produto notável, já estou vendo que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ficar x2 menos 4i ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É o quadrado de 2i, 4i ao quadrado. E o i ao quadrado, ele vale menos 1. Então, esse aqui vai ficar x2 mais 4. Vezes x menos x 3 linhas. Vezes x menos x 4 linhas. Esse é o nosso polinômio px. Aí, o que você vai fazer? Você vai dividir o polinômio px por esse cara aqui que você achou. Tá, vou até abrir uma folha em branco pra gente. Então, olha só. Eu tenho o polinômio px, que é esse aqui, que é x4 menos x3 menos 2x2 menos 4x menos 24. E eu vou dividir para aquele polinômio que eu cheguei, que é x2 mais 4, não foi isso? x2 mais 4. Inclusive, eu vou deixar isso aqui, x2 mais 0x mais 4. Não precisava tanto aqui o divisor, não, mas é bom completar sempre os polinômios. Então, aquele grau de x que não tem é porque você coloca 0, né? Então, se não tinha um x, era 0x. Beleza, e aí? E aí é o seguinte, você vai fazer a divisão. Repare que eu não estou fazendo método de Brilufine, porque aquele polinômio ali é do segundo grau, né? Então, eu vou fazer aqui o x4 dividido pelo x2, dá x2, põe o x2 aqui, eu já vou fazer direto, tá? x2 vezes x2 dá x4, passa para cá, menos x4. x2 vezes 0x dá mais 0x3, eu vou passar para cá, menos 0x3. E x2 vezes 4 dá 4x2, passa para cá, menos 4x2. O resultado aqui, isso aqui corta, fica menos x3, menos 6x2, menos 4x, menos 24. Vou fazer agora o menos x3 dividido pelo x2, isso aqui dá menos x, né? Então fica menos x. O menos x multiplicando aqui vai ficar menos x3, vai passar para cá mais x3, mais 0x, menos 0x2 na verdade, menos 4x, passar para cá mais 4x. Isso aqui corta, fica menos 6x2, aqui cortou também, então ficou mais 0x, menos 24. E aí agora eu vou fazer o menos 6x2, dividido pelo x2, vai dar menos 6. Fazendo menos 6 aqui vezes x2 dá menos 6x2, passa para cá mais 6x2. O menos 6 vezes 0x dá menos 0x. E o menos 6 vezes 4 dá menos 24, passa para cá mais 24. O resultado aqui, isso aqui corta, isso aqui corta, isso aqui corta. O resto deu 0 de novo, o resto tem que dar 0. Mesmo sendo a divisão de um polinômio que não seja aqui do primeiro grau. Porque aqui a gente está falando das raízes, né? Então o resto deu 0. Então aquele polinômio x4, ele virou esse polinômio aqui, x2 mais 4x, e aí eu vou fazer as raízes disso aqui, ó, do x2 menos x menos 6 vou igualar a 0. Então o delta aqui vai dar 1 mais 24, que dá 25. Podia fazer por soma produto também, 1 mais 5, mais ou menos 5 dividido por 2, vai dar 3 e menos 2, né? Essas seriam as raízes. Então, aquele polinômio lá, esse polinômio aqui, x4 menos 3, ele vai ser no final das contas, gente, ele vai ser no final das contas, esse polinômio aqui, ó, a, que no caso é 1, então fica 1, então nem precisa colocar, ele vai ficar aqui, ó, no final das contas. Deixa eu ver se ele tem um espaço, ó. A vezes x menos x', vezes x menos x 2 linhas, vezes x menos x 3 linhas, vezes x menos x
4 linhas igual a 0, né? Igual é o polinômio, né? P de x. Então o a vale 1, então nem vou colocar. X menos, uma das raízes é 2i, então fica x menos 2i. Só vou colocar aqui agora as raízes, gente, que a gente já achou. X mais 2i, porque a outra raiz era menos 2i, então menos 2i fica mais 2i. X menos, a outra raiz é 3, então fica x menos 3. E a outra raiz, x menos 2, vai ficar x mais 2. Esse vai ser o nosso polinômio. Então, na verdade, eu só fiz as raízes, como a gente já está acostumado, e coloquei aqui o a na frente, mas o a nesse caso era 1. Então, gente, quando as raízes forem complexas, é interessante você fazer isso. Multiplica os dois assim, ó, e depois faz a divisão já desse jeito, usando o método da chave. Eu acredito que vai ser mais interessante. Bom, aí fica a questão de gosto. Pode fazer pelo Brio-Ruffini, fazer as duas divisões, mas eu acho que vai te dar muito trabalho, tá? Então vamos seguindo. Multiplicidade de uma raiz. O que é a multiplicidade de uma raiz? Quando você tem um polinômio, por exemplo, do segundo grau, e você tem uma equação do segundo grau, por exemplo, x2 menos 6x mais 9 igual a 0. Você faz o delta dá 0. E aí uma das raízes dá 3 e a outra das raízes dá 3 também. Então você tem, na verdade, duas raízes iguais. Então, porque esse polinômio aqui ele vai ser x menos 3 vezes x menos 3. O que é x menos 3 vezes x menos 3? É x menos 3 ao quadrado. Tá? X menos 3 vezes x menos 3, igual a gente aprendeu, né? X menos uma das raízes, x menos a outra raiz. Então, esse cara aqui, na verdade, ele é x menos 3 ao quadrado. Então, a multiplicidade igual a 0. Então, a multiplicidade da raiz disso aqui, qual que é a raiz disso aqui? X menos 3 igual a 0, x igual a 3. A multiplicidade dessa raiz 3 é 2. Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, x menos 5 ao cubo, vezes x menos 7 ao quadrado, vezes x mais 2 elevado a 5, aqui eu tenho a raiz, x menos 5 igual a 0, x igual a 5. Eu igualo isso aqui a 0, x menos 7 igual a 0, x igual a 7. E eu igualo x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. A multiplicidade da raiz 5 é 3, a multiplicidade da raiz 7 é 2, e a multiplicidade da raiz menos 2 é 5. Se eu tivesse, por exemplo, um x mais 3 aqui, seria x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3, a multiplicidade dessa raiz menos 3 seria 1. É só isso. Multiplicidade é isso. Beleza, gente? Tranquilo? É você ver o grau ali do expoente que está elevando. Geralmente eles dão um exercício igual esse que eu dei aqui embaixo e pedem a multiplicidade das raízes. Aí a multiplicidade da raiz 5 é 3, dessa aqui é 2, dessa aqui é 5 e do menos 3 aqui a multiplicidade foi 1. É só olhar o expoente aqui, porque ela aparece tantas vezes. Inclusive, um detalhe, qual seria o grau desse polinômio aqui? O grau desse polinômio seria a soma desses aqui, ó. 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 5, 11. Esse polinômio aqui teria grau 11. Então, por exemplo, ele é grau 11, mas ele tem 1, 2, 3, 4 raízes só. Ele não tem 11 raízes. Por quê? Porque a raiz menos 3 tem multiplicidade 1, a raiz menos 5 tem multiplicidade 3, então ela vale por 3, então já virou 4 raízes. A 7 tem duas raízes, então 4 mais 2, 6 raízes já. E essa aqui tem multiplicidade 5, elas são 5 raízes, ela equivale a 5 raízes. Ela tem 5 raízes iguais a ela, beleza? Então isso aqui é multiplicidade de raiz, beleza, pessoal? Vamos seguindo. Construir uma equação polinomial com o conjunto 2, menos 3 e 6, tal que 2 é raiz tripla, menos 3 é raiz dupla e 6 é raiz simples e o coeficiente dominante é 4. Então a gente sempre sabe que é x, é o a, menos uma das raízes, menos a outra das raízes, menos a outra das raízes. Agora reparem que as raízes são 2, menos 3 e 6, por isso que eu só coloquei 3. O coeficiente dominante é 4, então o que é o 4? X menos uma das raízes é 2, então é x menos 2. A outra das raízes é menos 3, então fica x mais 3. E a outra das raízes é 6, então fica x menos 6. Agora, a raiz 2, ela é uma raiz tripla, a multiplicidade é 3, então eu vou colocar aqui ao cubo. A multiplicidade, o menos 3 é raiz dupla, então a do menos 3 fica ao quadrado. E a 6 é raiz simples, então é elevada a 1, que não precisa de colocar nada. Então assim seria o nosso polinômio, que teria as raízes 2, menos 3 e 6, sendo que a raiz 2, né,
é 3 a multiplicidade, a raiz menos 3 é a multiplicidade 2, e a raiz menos 6 seria a multiplicidade 1, ou seja, uma raiz simples. Beleza? É isso que a gente tinha para mostrar nessa questão da multiplicidade, gente. Beleza? Tranquilo? Dado número 1 é raiz dupla. Então, se ele é raiz dupla, eu tenho duas raízes, 1 e 1. O 1 ele aparece duas vezes, determinadas outras raízes. Então, se eu tenho as raízes, eu vou colocar a raiz aqui e vou abaixando o polinômio de grau. Aqui x4 vai ficar 1, menos 2, 2, menos 2 e 1. Então, aqui, primeiro desce, 1 vezes 1, 1, menos 2 dá menos 1, menos 1 vezes 2 dá menos 1, mais 2 dá 1, aqui 1 vezes 1 dá 1, menos 2 dá menos 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. Opa, resto 0. E aí ele era quarto grau, virou terceiro grau. Então ficou x3, 1x3 menos 1x2 mais 1x menos 1. Vou dividir de novo pela raiz 1, porque é uma raiz dupla. Então vou colocar aqui 1 e os coeficientes aqui 1, menos 1, 1 e menos 1. Então o primeiro desce, 1 vezes 1, 1, vezes menos 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 2, mais 1 dá 2, né? Aliás, aqui desceu, 1 vezes 1, 1, mais 0. Aqui, 1 vezes 0, 0, mais 1, 1. E 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. Resto, 0. Era um polinômio do terceiro, vai virar um polinômio do segundo. Então, vai ficar x2 mais 0x mais 1 igual a 0. Então, o x2 é igual a menos 1. O x é igual a mais ou menos raiz desse menos 1. Então, o x é igual a mais i, o x', e o outro x vai ser menos i. É mais raiz de menos 1 e menos raiz de menos 1. Beleza até aqui? Então, fechou, gente. Era isso que eu precisava de multiplicidade de raiz. O que mais que eu tenho para falar com vocês? Raízes complexas. Gente, as raízes complexas, quando os coeficientes são reais, as raízes complexas vêm em pares conjugados. Beleza? O que é conjugado? Se eu vier com 3 menos 5i, eu vou ter o 3 mais 5i como raiz. Beleza? Olha só. Qual é o menor grau possível da equação polinomial de coeficientes reais que possui como raízes simples? Então, todas as raízes são simples, não tem dupla, não tem tripla. Os números 4, 6 mais 3i e 5 e menos 5i. Então, eu tenho 4, eu tenho 6 mais 3i e eu tenho menos 5i. Isso aqui é questão de prova fácil. Se eu tenho o 6 mais 3i, eu tenho com certeza o 6 menos 3i. Repare que ele falou que os coeficientes são reais. Isso aqui funciona só para coeficientes reais. Lá em números complexos eu mostrei para vocês que quando os coeficientes não são reais, isso aqui não é obrigação. É só quando os coeficientes forem reais. E se eu tenho menos 5i, eu vou ter o conjugado, eu vou ter o 5i. Então, no mínimo, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Se eu tenho 5 raízes, é um polinômio do quinto grau, no mínimo. Se tiver outras, aí vai subindo. Mas com certeza eu tenho essas 5. Então, se eu tenho 5 raízes, o grau do polinômio vai me dizer quantas raízes tem. Né? Agora, então, se eu tenho essas 5 raízes, no mínimo ele tem que ser do quinto grau. Se tiver mais raízes, aí vai ser um grau maior. Mas se eu tenho 5 raízes, no mínimo o polinômio tem que ser do quinto grau. Agora, se ele falasse que uma delas era dupla, tripla, aí você vai somando, né? Ela equivale a 2, 3, 4 raízes e você vai vendo isso. Beleza? Mas era isso que esse exercício pedia pra gente. Uma equação polinomial cujos coeficientes reais, então as raízes são conjugadas, possui a raiz 7 mais 2i com multiplicidade 3 e a raiz 1 menos i de multiplicidade 4. Qual é o menor grau possível para essa equação? Gente, se a raiz 7 mais 2i existe a 7 menos 2i. Né? Se eu tenho a raiz 1 menos i, com certeza eu tenho a 1 mais i. Só que essa aqui é multiplicidade 3. Essa aqui a multiplicidade dela é 3. Então, dessa aqui também é 3.
A multiplicidade dessa aqui é 4, então a dessa aqui também é 4. Para cada uma dessa tem uma da outra. Então, no final eu vou ter 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 4, no mínimo, 14º grau. Olha que interessante. Então, como cada uma complexa tinha o seu conjugado, o conjugado também tinha a multiplicidade do outro. Tá? Então, se um era multiplicidade de 3, o outro era 3 também. Então, tinha 3 ali, 4, 4. Então, 8 mais 6, 14 é o número de raízes. Então, é o 14º grau para esse polinômio. Gente, eu vou encerrar, a gente volta na próxima aula para encerrar essa matéria de números complexos. Estamos quase encerrando, o que falta agora é bem mais tranquilo do que a gente já falou. Até já!